Imagina você entrar no supermercado e perceber que os seguranças estão te perseguindo porque supostamente estão desconfiando que você pode roubar ou furtar algo dentro daquele estabelecimento. Ou até mesmo, desde a sua infância, você sofrer racismo. E mesmo diante dessa situação, você vai fazer um concurso público, se inscreve através das cotas raciais e não é reconhecido pela comissão de heteroidentificação, impedindo você de concorrer pela cota racial. Infelizmente, essa situação vem se tornando cada vez mais frequente aqui no Brasil. Mas nesse vídeo eu vou te explicar o que pode ser feito quando você estiver diante dessa situação. Meu nome é Ricardo Luiz, eu sou advogado especializado em concurso público e neste vídeo você vai sair daqui entendendo tudo o que pode acontecer caso você não seja reconhecido pela comissão de heteroidentificação. Não é segredo para os candidatos que existem leis que obrigam que concursos públicos e processos seletivos reservem uma quantidade de vagas para as pessoas negras e pardas. Ocorre que, quando esses candidatos eles são submetidos a essas comissões de heteroidentificação, que são os responsáveis por analisar as características daquele candidato, essas decisões elas vêm extremamente contraditórias e muitas das vezes equivocadas, a ponto de o candidato ser obrigado a entrar na justiça para reformar aquela decisão. Mas não é uma tarefa tão simples e não basta tão somente entrar na justiça requerendo a anulação daquela decisão. Você precisa entender qual é o entendimento do Poder Judiciário, que envolve comissões de heteroidentificação, cotas raciais. E aqui eu vou te explicar. Antes de mais nada, é importante dizer que o STF ele já proferiu inúmeras decisões tratando desse tema, mas nós temos duas principais que são as mais utilizadas em processos judiciais e que contribuem para que o candidato obtenha um resultado favorável ao final do processo. A primeira foi que o STF reconheceu que a existência dessas comissões de heteroidentificação é correta, elas podem existir, porque antigamente muitos candidatos que não tinham nenhuma característica de pessoa negra e parda estavam entrando nos concursos públicos, nos processos seletivos, através simplesmente da autodeclaração. E com a entrada das comissões de heteroidentificação, o critério passou a ficar mais adequado. Porém, candidatos que possuem características negroides não estavam sendo reconhecidos pelas comissões de heteroidentificação. E aí, depois de várias ações envolvendo esse tema, o Poder Judiciário entendeu, novamente, que a existência das comissões é correta, ela pode sim existir, mas que, havendo dúvida acerca das características negroides daquele candidato, a sua autodeclaração, ela deve ser o quê? Ratificada. Ela deve prevalecer sobre os critérios até então utilizados pelas comissões de heteroidentificação. E a outra oportunidade que o STF, essa decisão era até muito recente, ele entendeu que o Poder Judiciário pode sim analisar as decisões das comissões de heteroidentificação, porque muito se discutia anteriormente se o Poder Judiciário poderia intervir nas decisões da banca de heteroidentificação. Então, pautado nesses dois entendimentos do Poder Judiciário, é que nos processos judiciais há necessidade de nós demonstrarmos para o juiz que naquele caso em específico há uma dúvida razoável acerca das características daquele candidato. Então, a documentação que nós utilizamos para demonstrar que naquele caso há uma dúvida razoável são as seguintes. Pegue papel e caneta e anote, porque esses documentos são muito importantes para você conseguir obter um resultado favorável no processo judicial. Primeiro documento, fotos do próprio candidato durante a sua fase da infância, juventude e provavelmente agora na fase adulta. Se não está adulto ainda, pelo menos fotos que demonstram que as características negroides daquele candidato o acompanham desde o seu nascimento. Fotos também dos seus ascendentes, pais, avós, tudo para demonstrar que o conjunto familiar daquele candidato demonstra que ele possui sim características negroides, tanto ele quanto os seus familiares. Também é importante o candidato junte laudo, tanto dermatológico quanto antropológico. O laudo dermatológico, ele vai atestar qual a real tonalidade da sua cor de pele. E o laudo antropológico, ele vai trazer de forma individualizada as suas características, tais como o formato do nariz, a cor dos olhos, a estrutura óssea, e essa junção de documentos contribui para que você
seja reconhecido como pessoa paga. Mas a gente não para por aí. A gente também pede, caso o cliente tenha documentos puros que constam a real tonalidade da cor da pele dele, como por exemplo, homens, certificado de reservista, certidões de nascimento, porque são documentos públicos que atestam que aquela pessoa é parda e não foi proferida por ele, né? Não foi dita por ele, mas sim por um terceiro. Além disso, se ele eventualmente já foi reconhecido por alguma comissão de heteroidentificação, é muito importante também que ele apresente esse documento no processo judicial, porque fica muito contraditório. No momento anterior, ele foi reconhecido como destinatário das cotas raciais e agora, através de uma decisão também de uma comissão de heteroidentificação, ele não é reconhecido. Então, a junção de todos esses documentos contribuem para que o candidato ele se enquadre exatamente no entendimento do STF de que, havendo dúvida acerca das características do negócio daquele candidato, a sua autodeclaração deve prevalecer. Porque todos esses documentos contra uma decisão que muito provavelmente sequer foi fundamentada, sequer foi motivada de uma forma que demonstrasse claramente que aquele candidato não possui características negróides, ela consegue afastar aquela decisão da comissão que entendeu que aquele candidato não é destinatário das cotas raciais. Agora, com toda essa documentação em mãos, você precisa escolher um advogado especializado para te representar nessa ação judicial. E aí, ele vai entrar com essa ação judicial, que pode ser um mandato de segurança ou uma ação ordinária, ele que vai analisar qual o melhor caminho a ser seguido e, ao entrar com essa ação judicial, ele vai fazer um pedido liminar, que tem como objetivo antecipar os efeitos que você só vai obter ao final do processo, caso o juiz entenda que você realmente é destinatário das cotas raciais. E esse pedido liminar, ele tem como objetivo para que, desde o início do processo, você já volte a concorrer pela cota racial, onde você vai poder participar das próximas etapas do concurso público ou até mesmo, a depender do entendimento daquele juiz, tomar posse no cargo. Esse tipo de processo, normalmente, a depender do estado, ele demora de 9 meses a 1 ano e meio. Não costuma passar desse prazo. Perfeito? Portanto, candidatos, essas são as principais informações que eu julgo importantes que você precisa saber relacionado a ações judiciais que envolvem cotas raciais. Sabe que você não está sozinho nessa jornada. Existem inúmeros mecanismos judiciais que podem contribuir para que você consiga voltar para o concurso público e concorrer pelas cotas raciais. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo de alguma forma ajudou, curta ele, compartilhe no seu grupo do concurso público de pessoas que também foram injustiçadas pelas bancas de heteroidentificação e comente o seu caso, que a equipe certamente no momento oportuno vai responder vocês. Abraço!